Visão Trabalhista Entrevista está no ar para te explicar o que é a reforma da Previdência pretendida pelo governo interino de Michel Temer. Temer colocou como ponto prioritário da agenda a reforma da Previdência e já indicou algumas bases para a mudança, como a unificação de idades entre homens e mulheres e a instituição de uma idade mínima. As centrais sindicais participam da discussão, mas com o objetivo de apontar propostas para que não haja perda de direitos para os trabalhadores que estão prestes a se aposentar e também para aqueles que ainda nem entraram no mercado de trabalho. Para detalhar os prós e contras dessas propostas, a gente conta hoje com a presença do advogado e mestre em Direito Previdenciário, Rodolfo Hammer, e o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Gilberto Almazan. Vamos ao nosso papo. A gente começa o nosso papo com o Gilberto Almazan, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, e com o advogado especialista em questões previdenciárias, Rodolfo Hammer. E aí, eu quero saber de vocês, a primeira pergunta, assim, até para a gente entender um pouco o que é Previdência, o que é Seguridade Social, muita gente só sabe o que é INSS, que é aquela agência que você vai lá atrás de alguma coisa. Diferencia para a gente, Rodolfo, se você puder explicar o que é Previdência e o Gilberto, o que é Seguridade. Tá, eu sempre, primeiro, agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui falando para os nossos telespectadores, mas o que eu gosto de definir e tento definir para que fique claro na cabeça das pessoas é que nós hoje vivemos num sistema de seguridade social, né? Então, desde 1988, assim o é. E esse sistema ele é composto, e vamos chamar assim, por três instituições distintas: a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Então, nós, quando falamos de Previdência Social, nós estamos falando de um sistema de seguridade social, dentro desse sistema, a Previdência Social. Tá? E quando nós falamos de Previdência Social, nós falamos daquelas pessoas que contribuem para depois receber um benefício na sua aposentadoria. Né? E a aposentadoria, que eu digo, pode ser qualquer outro tipo de benefício, como, por exemplo, um auxílio-doença, se estiver doente, um auxílio-acidente, se acidentou trabalhando, uma aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição, dentro da Previdência Social. E dentro do sistema de seguridade, ainda temos a assistência social, e aí tem alguns benefícios, como, por exemplo, o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que é pago para quem nunca contribuiu, ou seja, não tem um caráter contributivo. E ainda temos a saúde, e de saúde nós temos como exemplo o SAMU, todos aí conhecem, né? Que é aquele sistema de atendimento móvel. Então, a ambulância vai, busca e leva para um pronto-socorro, o sistema SUS. E o que é Seguridade? Além disso, eu queria acrescentar a questão do trabalho, né? Que está envolvido nessa questão da Seguridade Social. Dar um exemplo na questão do trabalho é o seguro-desemprego, né? Que faz parte da Seguridade Social. Então, você tem uma gama enorme de serviços que faz parte dessa Seguridade Social. A maior crítica que a gente tem é de separarem, colocarem a Previdência Social no Ministério da Fazenda, é isso, né? Sim, é. Então, vai ter um caráter muito mais financista do que um caráter de Seguridade Social, se ele sai desse ministério para um outro. Que já saiu, né? Essa foi uma das primeiras medidas tomadas no atual governo, Michel Temer, né? O governo ainda é interino, porque não sabemos o que vai acontecer, mas essa foi uma das primeiras medidas, ou seja, acabar com o Ministério da Previdência Social, que já tinha sido unido com o Ministério do Trabalho e agora ele não existe mais. E acabando com esse ministério, o que aconteceu? Criou-se, dentro do Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência foi incorporado. Por quê? Na minha visão, porque se arrecada muito. E a Fazenda automaticamente vendo aquela arrecadação grande, falou, opa, precisamos olhar isso com um olho mais focado, vamos cuidar disso. Isso, na minha visão, é um retrocesso. É um retrocesso porque o Ministério da Previdência Social, ele é mais do que necessário. Ele é mais do que necessário porque estamos a tratar de trabalhadores que contribuíram com a Previdência Social, que contribuem e que vão continuar contribuindo. Nós, quando trabalhamos e estamos numa idade ativa de trabalho, nós estamos contribuindo para custear as aposentadorias de quem já está aposentado.
E depois, quando nós se aposentarmos, precisamos ter pessoas para também custear. E esse sistema, ele não pode, na minha visão, ficar hoje administrado ou somente a cargo desse Ministério da Fazenda. Então, acho que, assim como o Ministério da Cultura fez, nós precisamos fazer algum movimento para que volte. Sim. Super necessário, fundamental. Porque é de se suspeitar. Fala-se tanto de déficit e, ao mesmo tempo, está aí no Ministério que cuida do dinheiro, cuidar de outra coisa que supostamente tem um déficit. Qual que é a explicação em relação a esse discurso que a gente ouve tanto? Tem realidade, Gilberto, para você, que eu não falei no começo, mas o Gilberto aborda a questão de saúde do trabalhador lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Então, para você que trabalha com essa questão. Olha, nós já tivemos, em vários momentos do país, tentativas de se privatizar a questão das aposentadorias, da Previdência Social. Não só de aposentadoria, mas, por exemplo, o seguro de acidente de trabalho sempre sofreu pressão para ser privatizado, porque é um local onde entra muita arrecadação e se paga poucos benefícios, pela quantidade que se arrecada. Especialmente lá na era FHC, isso foi muito forte. Muito forte. Então, os movimentos de governos neoliberais sempre tentaram fazer isso. Recentemente, esse governo interino, que a gente chama de governo golpista, eles, já no pronunciamento, dizem de que vão tentar privatizar tudo que for possível, aquilo que não faz parte. Esse movimento de acabar com a Previdência Social, transferindo para lá, para nós é um entendimento de que querem privatizar boa parte desses institutos que estão dentro da Previdência. Por exemplo, seguro de acidente de trabalho, né? Se você privatiza, vai passar isso para os bancos, né, que sempre tiveram uma forte influência e sempre financiaram vários desses governantes que estão aí hoje. Então, há uma preocupação extremamente forte quanto a isso. A gente está quase terminando o bloco, mas não quero terminar sem antes a gente falar dessa história do déficit, Rodolfo. O que eu vejo como déficit é que, primeiro, ele não existe, na minha acepção. O que existe é um superávit, ou seja, tem mais dinheiro do que pagamento de benefícios. O déficit ele existe, na minha visão, quando você utiliza uma única renda para pagar diversos benefícios. É como se eu tivesse o meu salário e a minha casa eu consigo manter normalmente. Mas a partir de agora, além de manter a minha casa, eu tenho que manter a sua casa e a sua casa. É óbvio que o meu salário atual não vai conseguir suprir essa necessidade de vocês, das três instituições. Então, quando nós temos a Previdência Social, que é quem arrecada, pagando assistência e saúde e previdência, com certeza o déficit vai aparecer. Mas somente na Previdência, e tão somente nela, ela tem superávit. Isso não sou eu quem digo, isso são especialistas matemáticos, contadores, cálculos atuais e financeiros que demonstram essa realidade. A gente vai para o intervalo, mas vamos deixar no ar já uma perguntinha. Se tem toda essa questão, por que é que ela é tão divulgado o oposto, principalmente nos grandes veículos de comunicação? Volta com a gente. Voltamos com Visão Trabalhista em Entrevista e hoje o nosso tema é a reforma da Previdência que está sendo pretendida pelo governo interino de Michel Temer. A gente falava no bloco anterior sobre a questão do déficit da Previdência, que é tão divulgado como até uma justificativa para que seja necessária essa reforma nesse momento e com a agilidade que o governo interino quer dar a ela. E aí eu volto com vocês. Tem a necessidade dessa agilidade, desse toque de caixa, desse ritmo? Todo dia está sendo falado nisso. Qual que é a avaliação de vocês, Gilberto? Olha, a gente sempre vê que em momentos de crise sempre querem retirar direitos. A gente viu isso na Grécia, na Espanha, em vários países, e aqui agora no próprio Brasil, também. Na França, e aqui no Brasil não é diferente.
né? E se tenta você transferir, são grandes recursos. Hoje a Previdência Social é o segundo maior orçamento, só perde para o orçamento da União. Depois é o orçamento da Previdência Social. E estão querendo transferir esse orçamento para os bancos, né? Se você consegue fazer essa transferência, privatiza, acaba com isso, você vai ter um ganho muito grande no setor financeiro. Então, para mim, para a gente, é esse movimento que está ocorrendo. A reforma em si não é tão urgente assim. Quer dizer, é retirada de direitos, no nosso ponto de vista. Como o companheiro disse, tem superávit, né? A Constituição de 88 deu novos direitos a vários cidadãos, por exemplo, na área rural, que quem paga a Previdência que não teve arrecadação lá no passado. Quer dizer, os trabalhadores rurais não pagavam Previdência Social e hoje pode se aposentar. Quer dizer, se você tira isso da conta, que isso tem que ser da Caixa da União e não da Previdência Social, se você tirar outros benefícios que são pagos, que não é pela Previdência, deve ser pago pelo Caixa da União, você vai ver que essa conta diminui. E outras arrecadações que eles não colocam na conta, né? Então, por exemplo, a arrecadação com as loterias federais aí, que não entram na conta quando se faz o cálculo lá, por isso que dá um déficit grande. Depende como faz a conta, então. Sim, na verdade, mas é pensado. A gente tem clareza, muita clareza, que não há déficit da Previdência Social. Não existe esse déficit. Então, inventam um déficit, fazem contas completamente erradas, equivocadas, com um discurso que tem que resolver um problema, que esse problema não existe. Né? E para você, Rodolfo? Eu vejo sempre que em época de crise querem se mexer e fazer reformas estruturais, o que prejudica, por um lado, porque geralmente se faz isso de maneira rápida, sem muita discussão. E qualquer reforma, seja ela previdenciária ou qualquer tipo de reforma, tem que ser feita com muita estrutura, com debate, com participação da sociedade, com participação de sindicatos, de todas as pessoas que estão envolvidas naquela reforma. O que eu vejo hoje de Previdência Social, realmente existe um envelhecimento da população. Estamos vivendo mais. E quem vive mais recebe a Previdência por mais tempo. Então, se me perguntam, você é a favor de uma reforma? Eu digo sim. Agora, se você me perguntar, você é a favor de uma reforma a qualquer preço ou imediatamente? Eu digo não. Eu acho que a reforma deve ser feita, mas deve ser feita com parcimônia, com calma, com tempo e com discussão com esses atores sociais, com essas pessoas que fazem parte desse sistema de previdência social. Óbvio, e quero que fique claro, eu não sou contra nenhum tipo de pagamento, como, por exemplo, da aposentadoria rural, ou como, por exemplo, do LOAS. Eu acho que esses benefícios devem ser pagos porque pessoas realmente necessitam e vivem com ele. Eu só sou contra que a Previdência que pague esses benefícios. Então, quem tem que pagar, na minha visão, é o Tesouro Nacional. É dinheiro de outra fonte de arrecadação que não da Previdência. Se a gente separar, e tem aquele ditado, né, colocar os pingos nos is, ou seja, o que a Previdência arrecadar vai ser para pagar Previdência, nós vamos ter esse superávit que, então, eu defendo e acredito que exista. E quando eu digo acredito, é porque estou olhando documentos que me provam isso. Ou seja, a Previdência Social tem superávit. O que não tem superávit e o que vai ter déficit é o sistema todo de Seguridade Social que paga benefícios específicos que não da Previdência. E volto a repetir, a reforma talvez tenha que ser feita aí. Vamos separar, Previdência vai pagar a Previdência, o Tesouro vai pagar, por exemplo, outro tipo de benefício, para que não haja confusão de saída. Então, a gente tem um caixa só, entrando na Previdência, e a loteria é um tipo de arrecadação, você tem o PIS/COFINS, você tem o lucro, você tem aquele 20% em cima da folha de pagamento, você tem o financiamento de aposentadorias especiais para quem tem atividade insalubre, estão arrecadando de toda... Nós mesmos pagando, no Olerite você vê lá o desconto lá de 11%, 9%, e você fala, nossa, mas por que eu pago isso e depois eu vou receber menos, né? E você fica um pouco inconformado. Toda essa arrecadação vai para um caixa único, tudo entra num cofre e depois ele divide para vários setores, o que, na minha visão, é equivocado. E mais, e que me deixa ainda mais indignado, é a questão da DRU, a desvinculação de receita da União, que hoje 20% do que é arrecadado com a Previdência Social, com esse sistema, ele é desviado. Desviado, quando eu digo, ele é desvinculado e utilizado para outro local que não a Previdência.
E vejam, o que me deixa mais assustado ainda, existe um projeto hoje de lei tramitando para que de 20% passe a 30%. Se já tem déficit e já estão tirando 20%, existe esse déficit alarmante aí que dizem, estão tirando 20%, agora querem tirar mais 10%, vai chegar a 30% desvinculado da Previdência Social. O que, na minha opinião, mais uma vez, fere a Previdência Social, que não deve nem ter lucro e nem ter prejuízo, ela deve manter o seu equilíbrio financeiro e atorial. E esse é o grande desafio de qualquer reforma previdenciária. O envelhecimento da população que está acontecendo, a gente está vivendo mais tempo, o que é bom por um lado, mas a Previdência começa a sentir os reflexos. E, 2, como é que a gente vai manter esses benefícios? Como é que a gente vai continuar pagando? Então, sim, com uma reforma, mas uma reforma estrutural, colocando cada ator dentro do seu bloco, né? Como antigamente também tinha aquele brinquedo, né? Que você encaixava as peças dentro, um triângulo tinha que ser dentro do triângulo, e a criança pequena ia, o triângulo não entra no círculo, então ele colocava no triângulo até ele achar. E nós temos que fazer exatamente isso hoje com a Previdência. Na verdade, então, são concepções que têm uma ligação muito forte com o projeto que se pensa não só para a questão da Previdência, mas também para a questão do nosso país. Sim. E é um projeto que está na cara para os trabalhadores, especialmente, que mexe em direitos, que retira direitos. E a gente vai dar continuidade no detalhamento dessa questão para você no próximo bloco. Fica um pouquinho com a gente aí, aguarda o intervalo que a gente já volta. Voltamos com Visão Trabalhista em Entrevista, hoje falando sobre as propostas para a reforma da Previdência. E uma das propostas que mais tem sido alardeadas e que parece que o governo interino de Michel Temer quer levar adiante é a instituição de uma idade mínima e juntamente com isso, unificar a idade para a aposentadoria entre homens e mulheres. Eu queria que vocês explicassem um pouco qual que é o entendimento de vocês em relação a essas propostas e quais são as implicações para mim, para você e para quem está nos assistindo. Rodolfo. Bom, uma das propostas, né, dentro dessa reforma é essa implantação. Hoje se discute uma idade mínima que não existe. Por que eu digo que não existe? Porque uma pessoa hoje se aposenta, ou mulher com 30 anos de trabalho recolhidos, ou homem 35 anos, independentemente da idade. Isso chama-se aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, que também existe, o homem precisa ter 65 e a mulher 60 anos de idade e pagar pelo menos 15 anos. Mas por tempo de contribuição não é obrigatório ter uma idade mínima. O que vem de proposta? Qual é a ideia que lanças? É que todas as pessoas se aposentem com uma idade mínima. Ou seja, eu tenho 35 anos de trabalho, mas ainda não tenho 65 de idade, eu não vou me aposentar. Eu serei obrigado a ter 65 anos de idade. A dúvida hoje que persiste é, vai ser 65, vai ser 60, vai ser 50? Quanto vai ser? Primeiro, ainda não se sabe. Ouvi dizer, e pelo que pesquisei, a média mundial é de 65 anos. Estados Unidos, 66, Inglaterra, 67, e aí o Brasil está trabalhando em torno de 65 anos, pelo menos num esboço de proposta. E a mulher, que até então tinha sempre 5 anos a menos, passará a ser igual, ou seja, homem e mulher terão que ter, se a reforma for aprovada, e se dessa forma que falo, 65 anos de idade, independentemente do tempo de contribuição. Se isso mudasse... Independente do tipo de trabalho que essa pessoa teve ao longo da vida, quando entrou no mercado de trabalho, quais as condições que essa pessoa teve. Gilberto, a gente tem também uma tendência do jovem entrar um pouco mais tarde no mercado de trabalho, pelo menos aquele que teve mais condições de somente estudar, e aí... Qual que vai ser as implicações, mas também para aquele que já é chefe de família, que já está lá dando duro há muito tempo, e aí muda-se essa regra. Como que você vê como representante dos trabalhadores? Olha, a gente de cara é contra a questão da idade mínima, porque isso se torna injusto para os trabalhadores
com menos instrução, com trabalho mais difícil, mais braçal. Então você tem essas pessoas entrando no mercado de trabalho muito mais cedo, então entra com 15 anos, ou até menos, 14, né? Entra no mercado, muitas vezes no mercado informal, porque não pode ser registrado, tem trabalho infantil, e essa pessoa vai estar no mercado de trabalho por um bom período, com doenças por causa do trabalho. A gente vê a quantidade de acidentes de trabalho e de doenças que vão pegar justamente quem ganha menos, né? E quem tem menos grau de instrução. Esse é o histórico de doenças e acidentes do trabalho, porque estão num trabalho mais insalubre. Então, essas pessoas é que entram primeiro no mercado de trabalho. Se você coloca idade mínima, essas pessoas vão trabalhar mais de 40 anos para conseguir se aposentar, né? E numa condição muito insalubre, né, de trabalho. Por outro lado, você vai ter gente que vai entrar no mercado de trabalho depois dos 30 anos, porque aí vai para a universidade, vai se formar, ter uma condição melhor, né? E aí, se você dá a idade mínima para essa pessoa também, quer dizer, fica completamente injusto. Você não tem aquela questão da cooperação entre um e o outro, quem paga e quem recebe. Você vai ter gente pagando muito menos e recebendo a mesma coisa de alguém que trabalha numa condição totalmente insalubre, trabalhou por muito mais tempo e pagou na mesma proporção. E isso sem falar que hoje, espero que mude, né, no mercado de trabalho, um preconceito ferrenho em relação a quem tem mais de 40 anos, né? Eu vejo essa questão, e aí, pegando o gancho na sua resposta, automaticamente, quando se impõe uma idade mínima, e aí, menos favorecido, mais pobre mesmo, ele começa a trabalhar mais cedo e vai trabalhar por mais tempo. Isso, a gente, infelizmente, o Brasil é muito grande, então a pessoa aqui de São Paulo começa a trabalhar às vezes mais tarde, mas lá no Nordeste, porque tem que começar mais cedo para sustentar a família, começa mais cedo e vai trabalhar por mais tempo. Nós temos um país muito grande, de dimensões continentais, e isso, talvez impor a idade mínima, talvez gere problema nesse sentido, porque quem começou mais tarde e conseguiu, por a família pôde bancar, ótimo, vai se dar muito bem e vai estar novo com 65 anos. Mas aquele que começou a trabalhar cedo, num chão de fábrica, realmente trabalhando pesado, quando ele tiver com 65 anos, ele já tem 40 anos de trabalho, 45 anos de trabalho, muito mais desgastado. E aí, quando se impõe a idade mínima, com certeza não estamos falando da questão de aposentadoria especial. Então, metalúrgico, por exemplo, dependendo da atividade que faz, se é um soldador, ou trabalha na prensa, ou faz alguma coisa, ou alguma atividade especial, ele vai continuar, na minha opinião, tendo aquela aposentadoria especial com 15, 20 ou 25 anos de trabalho, dependendo da insalubridade que aflige aquela pessoa. Então, a idade mínima ela seria para as aposentadorias por tempo de contribuição que deixariam de existir. Praticamente já está quase acontecendo isso com aquele sistema de pontos, né, no 85-95, onde você tem a soma da idade mais o tempo de contribuição. Da mulher tem que dar 85 e do homem 95 pontos. Então, e vai chegar a 90 a 100, né? 90 a 100, ou seja, teria que ter 100 pontos o homem e 90 pontos a mulher. Com a idade mínima, isso acabaria e teria que ter essa idade padrão para todo mundo, o que prejudica também a mulher, que vai ter aí, no mínimo um aumento de 5 anos, 60 para 5. Né? Então a gente tem... E lembrar que assim, a aposentadoria especial, 90% dos casos foi via judicial. Via judicial. O INSS não aceita mais aposentadoria especial. Indefere. 90% das pessoas que se aposentaram no regime especial foi via judicial. E a gente verifica, e se me permite falar, o que é uma injustiça tremenda, porque o processo judicial hoje tem demorado em torno de 4, 5 anos, e a pessoa fica, às vezes, sem receber esse período todo. Mas depois recebe todos os atrasados. Mas a pessoa não quer o atrasado, a conta de luz dela não vai ficar esperando falar, depois você paga tudo de uma vez. Ele corta no mês seguinte que não pagou. Então, muitas vezes, é necessário a gente fazer esse tipo de convencimento para que o juiz verifique e enxergue isso, que a pessoa tem conta todos os meses, e a gente não está fazendo um pedido por brincadeira. A pessoa realmente trabalhou de maneira insalubre. É um direito. E o INSS, infelizmente, tem negado, e 90% tem que ser judicial. Com certeza, esse assunto vai render, inclusive, na grande imprensa, nas redes sociais. E a gente pede para você, sendo metalúrgico, sendo comerciário, trabalhador do setor de serviço, que
se linke com a gente pelo nosso site, sindimetal.org.br. Lá tem mais notícias sobre toda essa questão. As centrais sindicais também estão participando da discussão no sentido de defender os nossos direitos, e certamente a gente vai voltar nesse assunto para aprofundar todas essas explicações. A gente agradece muito a presença do Gilberto, do Sindicato dos Metalúrgicos, do Rodolfo, advogado especializado na questão previdenciária, e convida vocês para uma próxima oportunidade. Obrigada.